Olá vocês, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e hoje nós vamos falar sobre estática das estruturas, reações. Então, vamos verificar que todo elemento estrutural ele está sujeito à força. E é muito importante, quando vamos analisar uma estrutura, identificar as forças que estão agindo e como as forças estão agindo. Podemos observar que a força ela é sim uma grandeza vetorial. Por ser uma grandeza vetorial, ela possui uma direção, possui um sentido e possui uma magnitude, ou seja, uma intensidade. Mas é importante verificarmos o que essa força, o que essa grandeza física, ela é capaz de produzir em um corpo, ela é capaz de produzir em uma estrutura. Podemos verificar que a força, quando ela age em um determinado elemento, ela pode produzir exatamente o que? Uma translação. Ou até mesmo ela pode vir a produzir o que nós chamamos da rotação de um corpo. Verificamos que quando essa força ela pode agir em conjugado, ou seja, o que é o conjugado de força? É quando você tem duas forças de mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos, ela tende a produzir o que nós chamamos de quê? De uma rotação. E essa rotação ela é representada exatamente pelo que nós chamamos de quê? De um momento de força. Então, olha aí você, que maravilha! Então é importante você verificar que quando essa grandeza física, a força, ela age em um elemento estrutural, essa força ela poderá estar produzindo ou tendendo a produzir translação ou tendendo a produzir nesse corpo a rotação. E essa rotação ela é representada exatamente pelo que nós chamamos de quê? De um momento de força. Então, olha só, resumindo, vamos verificar o quê? Que a força ela é sim uma grandeza vetorial com uma magnitude, olha só, uma intensidade, né? Com uma direção e um determinado que sentido. E por isso mesmo nós temos que tratá-la como sendo que um vetor. Então, nós podemos verificar, olha só, nessa situação. Essa é uma situação que eu trago para vocês muito importante. Por quê? Porque eu mostro para vocês aí a ideia de como podemos entender a ação dessas grandezas forças agindo em que? Agindo em um elemento, agindo obviamente é um corpo onde eu não posso desprezar o que? As suas dimensões. Então, se eu não posso desprezar as suas dimensões, eu não vou dizer que esse corpo é um chamado ponto material. Não, não, não. Certo? Eu vou dizer sim que esse corpo é um corpo extenso, é um corpo rígido, é um corpo no qual as suas dimensões elas são que? Relevantes para a nossa situação. Então, nós verificamos esse corpo, onde esse corpo ele possui ação de três forças. Uma força de 20K, outra força de 20K e uma força de 10K. São as forças que estão agindo exatamente aqui nos seus eixos. E eu quero estabelecer qual é a resultante dessas forças. Olha só, é muito tranquilo. Mas muito tranquilo sim. Mas o mais importante é que a gente, além de estabelecer qual é a resultante dessas forças, eu também quero estabelecer onde essa resultante vai estar agindo. Muito bem. Então nós vamos observar o que? Se eu tenho três forças, eu posso dizer que essas três forças atuantes no corpo, elas vão ter direção vertical, sentido para baixo. Então eu posso verificar que o somatório desses três vetores vai me dar minha resultante. Então, olha que legal. Eu posso dizer que o somatório das três forças vão me dar o que? Uma resultante vertical. Eu verifico que eu não tenho forças agindo no plano horizontal, então eu não tenho resultante na direção horizontal. Obviamente R de x é igual a zero. Quando eu somo a força de 20K, a força de 20K e a força de 10K, olha só você, eu encontro aí sim uma força de quanto? De 50 kN. Muito bem. Então, você nesse exato instante, você já sabe que essa resultante ela tem o que? Ela tem um módulo, ela tem uma magnitude de quanto? 50 kN. Porém, eu tenho algo a mais, eu preciso de algo a mais quando eu trato de um corpo com dimensão. Eu preciso saber onde essa resultante está agindo. Então, para que eu saiba onde essa resultante está agindo, eu posso simplesmente estabelecer a condição do momento. Olha só você. Eu posso dizer que o momento produzido pela resultante, ele vai ser igual ao momento produzido pela força de 20K, 20K e 10K. Muito bem, ou seja, eu vou então analisar que quando eu tenho um elemento estrutural, certo? Essa resultante das forças que agem nesse elemento, olha bem,
ela vai produzir um momento, onde esse momento, amigos, ele é igual ao momento produzido por cada uma das forças que nós temos. Então, eu vou dizer o que? Eu vou fixar, então, um eixo onde eu vou fixar esse eixo como sendo o meu eixo de rotação. Eu vou adotar o meu eixo de rotação como sendo o ponto A. Então, eu posso dizer o quê? Que o momento da força resultante em relação ao ponto A é exatamente igual ao momento da força de 20K em relação ao momento da força de 20K e o momento da força de 10K. Então eu vejo quem é o momento da força resultante. Então é o produto da força vezes o seu braço de força, verificando que o braço de força é a distância da linha de ação da força até o eixo. Muito bem, então vai ser 50 vezes D. Eu vejo que essa força aqui de 20K, olha só você, ela está agindo passando pelo eixo de rotação. Então o braço de força é igual a zero. Eu vejo que essa outra força de 20K, ela está agindo nessa direção e o braço de força dela é igual a 3, então 20 vezes 3. E essa força de 10K, ela está agindo nessa direção e o braço de força dela é igual a 5. Muito bem. Ao fazermos essa conta, verificamos que a distância da linha de ação da força R até o ponto A, que é o meu eixo de rotação, é de 12,2. Então, olha só que interessante. O que é que eu estou conseguindo mostrar aí para você, amigos? Eu estou mostrando para vocês o quê? Que quando eu tenho um elemento estrutural sujeito a diversas forças, eu posso sim estabelecer qual é a minha força, o que? Resultante. E estabelecendo qual é essa força resultante, eu posso agora estabelecer também o ponto onde essa força resultante vai estar agindo, certo? No nosso que elemento estrutural. Então é essa a condição que eu quero mostrar para vocês, como é importante para nós sabermos determinar o que eu chamo da resultante e o ponto no qual essa força resultante está agindo. Isso é fundamental, gente. Então, em cima dessa ideia, nós podemos dizer o quê? Que essas forças, quando agem, elas podem ser forças, certo, de dois tipos. Eu posso ter o que eu chamo de uma força pontual, como também posso ter uma força distribuída. Nós vamos verificar que a força distribuída é exatamente uma força, certo? Onde todo o seu carregamento é distribuído ao longo de um comprimento linear. Isso é muito importante. Então, observe aqui essa figura. Eu posso dizer que eu tenho uma laje, onde nessa laje eu tenho exatamente aqui, todo esse carregamento em função dessa parede de alvenaria. Eu vou dizer que a carga dessa parede, ela não está agindo em apenas um ponto. Eu posso dizer que a carga, ela está distribuída linearmente. Mas aí o que é que eu posso analisar? Eu posso analisar que exatamente o quê? Que o efeito externo dessa carga distribuída, ela vai ser facilmente tratado substituindo todas essas cargas distribuídas por uma resultante equivalente. Exatamente. Então a ideia é que eu possa pegar toda essa carga que é uma carga distribuída, olha só você, e simplesmente tratá-la como sendo uma única força resultante equivalente agindo em um determinado ponto. Isto é muito importante, pois quando nós vamos fazer dimensionamento de corpos, quando esses corpos estão sujeitos a cargas distribuídas, eu preciso simplesmente o que? Pegar todo esse carregamento distribuído e representá-lo em função de que? De uma força resultante em apenas um único ponto. Isso aí é fundamental. Quando falamos de carga distribuída, podemos dizer que essa carga distribuída ela pode ser representada como sendo o peso próprio. Ou seja, vamos supor, eu posso dizer que o peso próprio dessa parede aqui, é na verdade o que? Um exemplo de uma carga distribuída. Então, eu posso dizer que o peso que essa parede vai exercer sobre uma viga é exatamente o que? Uma carga distribuída. Eu posso dizer que o peso, certo, de um elemento estrutural, de um eixo, certo, é exatamente o que? Uma carga distribuída. Eu posso dizer que a reação, certo, de uma laje sobre uma viga, olha bem, quando você tem uma laje e essa laje está apoiada na viga, você vai observar que a laje ela vai distribuir sobre a viga todo um carregamento, perfeito? Eu posso dizer o quê? Que a ação de uma carga de vento, certo, sobre uma certa sobre uma certa placa, sobre uma determinada parede é também, certo, o exemplo de uma carga distribuída. Então, isso é que nos dá, certo, a ideia de que podemos
ter uma carga distribuída e representar essa carga distribuída apenas por quem? Por uma única força resultante equivalente a todo o que? A toda essa carga distribuída. Então, nós vamos observar também que nós temos o que nós chamamos de carga distribuída variável. Claro, sim, eu posso dizer que a carga distribuída variável, ela pode ser representada em função de quê? De uma carga de vento. Eu posso dizer, ó, que a carga de vento, certo, é uma carga distribuída, pois ela simplesmente, devido à diferença de pressão, ela vai ter magnitude, ela vai ter exatamente o que? Uma diferença no momento que ela age em um ponto. Então veja só, eu tenho aqui uma estrutura onde eu vejo que essa carga de vento aqui, ela está agindo, observe que ela está variando de um valor máximo para um valor mínimo. Eu posso também dizer que uma carga com o qual, olha bem, um certo fluido, ele aplica em uma certa o que? Superfície. Observamos o que? Que sabemos que em função da profundidade, quanto maior profundidade, maior a pressão. Se quanto maior profundidade, maior a pressão, maior vai ser a força que esse fluido exerce onde nessa superfície. Então eu vejo que esse carregamento, ele vai simplesmente, olha só vocês, variando de uma profundidade H até uma profundidade H igual a zero. Então você veja que eu tenho aí, amigos, o que eu chamo de uma carga distribuída, porém vamos verificar o que? Uma carga distribuída, o que? Variável. Mas agora vem a situação. E como podemos então verificar e entender de uma forma mais conceitual essa questão da ação das cargas distribuídas em um elemento estrutural? Vamos ver? Então olha só que coisa interessante, eu tenho aqui uma situação muito interessante. Eu tenho aqui um eixo, onde esse eixo ele está apoiado nesses dois mancais, onde a distância entre esses mancais é de quanto? De 2 metros, e eu tenho uma carga totalmente distribuída ao longo de todo esse eixo. Mas veja bem, essa carga ela não é distribuída linearmente, ela é distribuída de forma variável. Olha só, você verifica que essa densidade de carga, ela possui uma equação que a define como sendo 60 vezes x ao quadrado de Newton por metro. Muito bem. Olha só, e eu verifico que nesse ponto a densidade de carga é igual a zero, e nesse ponto aqui, para uma distância de 2 metros desse apoio, é igual a 240 newtons por metro. Olha que facilidade, amigo. Olha que coisa interessante. Como é que nós podemos então estabelecer essa condição? Primeiro, nós vamos fazer o que? Nós vamos nessa situação aí estabelecer e determinar o que eu chamo de quê? Da força resultante. Eu posso dizer que a força resultante é o somatório de todas essas forças que eu tenho ao longo desse eixo. Então, primeiramente, eu vou pegar e vou, olha só, estabelecer o que eu chamo, olha só você, eu vou estabelecer esse elemento aqui de área, muito bem, e vou dizer que esse elemento de área que eu tenho aqui, esse elemento de área, ele vai ser exatamente igual a o valor de dx vezes quem? Vezes o valor de ômega. Opa, olha bem, então eu tenho o valor de ômega aqui, certo? E eu sei o que essa área aqui é a área sim de um retângulo. Se a área de um retângulo, então dA é igual a ômega da x. Então eu posso dizer que a força resultante é o somatório de todas as forças que estão agindo exatamente aonde? Nesse trecho aí, é óbvio. Então, como é que eu vou estabelecer isso aí? Então eu vou dizer que a força resultante vai ser igual à integral de área de dA. Claro! Se a força resultante é a integral da área de dA, eu vou dizer que a força resultante vai ser exatamente igual a, olha só, a integral com limite de 0 a 2 de dA. Quem é dA? dA é igual a quem? A ômega dx. Muito bem. Então, se dA é igual a ômega dx, quando eu substituo os valores aqui, eu vou achar exatamente o que? Que a nossa força resultante vai ser igual a quanto? 160 newtons. Então, olha só você, amigo meu, o que foi que eu encontrei aqui? Eu encontrei então que toda essa representação de carga, que é a representação de carga de forma o que? Variável, ela pode ser representada por uma única força resultante de quanto? 160 newtons. Então, isto aí, amigo, vem cá você, para o que eu chamo de quê? De uma carga, o quê? De uma carga, certo?
variável. Mas agora eu quero estabelecer qual é a posição ou ponto em que essa carga se encontra. Vamos ver? Então, eu posso estabelecer esse ponto como sendo exatamente a posição do meu centroide. E a posição do meu centroide, ele é determinado como sendo a integral de x dA sobre O, a área. Perfeito aí? Então, olha só, isso aqui é muito importante, hein, gente? Eu posso dizer que a posição x do meu centroide, certo? É exatamente como nós determinamos esse ponto. Opa, esse ponto aí, amigo, ele vai ser a coordenada do centroide para essa área que você tem aqui, essa área estabelecida, ó, em função de quem? Dessa curva. Então, se você voltar à nossa aula, ó, de centroide, então aí, ó, você que não viu a nossa aula de centroide, vai lá, busca no Banca Virtual a aula de centroide e você vai ver que a posição x do centroide vai ser a integral de x dA sobre A. Então eu tenho aqui, ó, x vai ser a integral de x. Quem é dA? dA eu sei que é ômega dx sobre a área total que eu já calculei anteriormente aqui, ó. Eu sei que essa área aqui, se eu jogar nessa equação dA igual a ômega dx, eu vou estabelecer exatamente o que eu vou ter 160. Então, dessa forma, eu encontro que o valor de x é igual a 1,5 metros. Então, 1,5 metros é exatamente o ponto onde essa força está agindo. Então, o que foi que eu quis mostrar aqui para vocês? Vamos ver? Eu quis mostrar que quando eu tenho esse eixo sofrendo ação dessa carga distribuída, eu posso representar todo esse carregamento distribuído por uma força resultante, onde essa força resultante ela vai ter uma certa magnitude e ela vai agir em um determinado ponto, onde esse ponto vai ser o que eu chamo do centroide dessa área estabelecida exatamente por essa curva e o meu eixo horizontal. Perfeito? Então olha só, gente, como isso aí é interessante para que a gente possa ter uma noção de como podemos entender a ação da força em um determinado elemento estrutural. Então, assim que nós falamos então de forças agindo em elementos, vamos falar agora, certo, de que todo elemento estrutural, ele precisa estar o quê? Apoiado. Ele precisa ter o que nós chamamos de um apoio. Então, o apoio, ele serve para garantir que a estrutura ou o elemento estrutural permaneça, o que eu posso dizer, na posição desejada, sob as condições de carregamento. Eles são fixados em uma fundação ou conectados a outros membros estruturais por meio de apoios. Então, quando nós falamos de um elemento estrutural, como esse elemento estrutural que eu vejo aqui, ó, esse pilar, eu posso dizer que para ele estar fixado, para que ele, na verdade, esteja exercendo a sua função, ele é fixado através de quê? De um apoio. Então, para que ele esteja nessa posição desejada, ele precisa estar fixado em que eu chamo de quê? De um apoio. Então, nós vamos agora ver qual é a importância dos apoios para a fixação dos nossos elementos estruturais. Então, eu posso dizer que nós temos diversos tipos de apoio. Nós temos o que eu chamo da articulação fixa, certo? Ou também chamado de apoio fixo. O apoio fixo, ele é idealizado através dessas figuras aqui. Então, eu posso ter um apoio fixo, ó, representado através dessas figuras aqui. Eu posso dizer que o apoio fixo, ele é o tipo de apoio que ele simplesmente ele restringe o movimento. Olha bem, ele restringe o movimento de translação do corpo, tanto na direção horizontal como na direção vertical. Porém, o apoio fixo, ou chamada articulação fixa, ele permite o quê? Ele permite a rotação do corpo. Então, veja bem, ele fixa, eu posso dizer assim, o elemento em relação aos seus eixos ortogonais. Olha só que interessante, ele simplesmente impede o movimento do elemento em relação aos eixos ortogonais, mas ele permite o que nós chamamos de quê? Da translação. Eu posso dizer que uma única força linear de direção desconhecida é equivalente. Eu posso dizer que no nosso apoio fixo, uma força horizontal e uma força vertical, que são as componentes da força única de direção desconhecida. Então, olha só, eu represento o meu apoio fixo através dessas reações, uma reação RY e uma reação RX, ou seja, são as reações da qual
o meu apoio vai estar agindo, olha só você, agindo aonde? No nosso elemento, produzindo exatamente essas reações, evitando assim que o meu elemento, olha só, sofra movimentos tanto no eixo vertical como no eixo horizontal. Essa é exatamente o que é a característica desse tipo de apoio. A rótula. A rótula, na verdade, é um tipo de apoio que eu tenho aqui entre os elementos, certo? A rótula, ela tem um movimento onde ela impede o deslocamento relativo das extremidades do membro. Então, eu, quando utilizo a rótula, eu faço com que as extremidades do meu elemento, certo? Eles não sofram exatamente o que? O movimento, certo? Eu digo que a rótula, ela permite rotação e o deslocamento horizontal e vertical. Então, eu posso dizer que ela permite, a rótula, ela permite que o elemento ele sofra exatamente o que? Uma rotação e um deslocamento horizontal e vertical, mas ela, olha bem, não permite um deslocamento das extremidades do membro. Ou seja, o membro ele não vai se deslocar, perfeito? Eu posso dizer que aqui, ó, eu tenho a representação das rótulas. Eu tenho aqui a articulação móvel, ou também considerado como sendo o apoio móvel. O apoio móvel é o apoio que ele é representado dessa forma e ele impede o movimento do corpo em uma determinada direção, ou seja, ele impede o movimento de translação em um determinado eixo. Perfeito aqui? Então você vai observar que nesse caso, como eu tenho o meu elemento, ó, apoiado exatamente em função dessa condição, ele vai limitar o movimento em relação ao meu eixo, ao meu eixo vertical. Perfeito aí? Eu tenho aqui, ó, as chamadas almofadas com elastômetro, que são também, eu posso dizer, exemplos, certo, de o que eu chamo apoios móveis, certo? Eu tenho também o balancim, que é também tipo de articulação móvel, e tenho um dos mais importantes também, que é o engastamento. O engastamento, certo, é o tipo de apoio em que ele é chamado apoio terceiro gênero. Por quê? Porque ele impede o movimento tanto de translação como o movimento de rotação. Ele produz no elemento estrutural uma restrição aos movimentos em relação aos eixos ortogonais, como também, ó, ele não permite o movimento de rotação. Ele é representado dessa forma. Então observe que nessa configuração aqui eu tenho um elemento sofrendo uma reação na vertical, sofrendo uma reação na horizontal e sofrendo o que? Um momento. Então observe você como é importante nós verificarmos exatamente, certo, a condição desses apoios, porque esses apoios eles não permitem, principalmente o de engaste, ele não permite nem movimento de translação, nem o movimento de rotação. Agora, nós temos também aqui, ó, o elo. O elo é outro tipo de apoio que nós temos, certo? Você vai observar que o elo ele impede a translação na direção do elo. Ele é representado através dessa reação, essa reação que eu tenho aqui, ó. Como nós também temos a guia. A guia, na verdade, ó, ela é o tipo de apoio que permite uma translação horizontal. Então, quando nós utilizamos a guia, a depender de como ela esteja aplicada no elemento, ela permite a translação em relação a um dos eixos. Perfeito aí? Então, é muito interessante você ver a questão da guia, pois ela, certo? Simplesmente, ó, ela nesse momento, nesse ponto que ela é colocada aqui, ela permite o movimento, veja bem, ela permite o movimento horizontal, certo? Mas também ela não permite que haja o que? Que haja o que eu posso chamar de que? De uma rotação, ok? Então, nós vamos observar aqui alguns exemplos interessantes que eu coloco para vocês aqui de engastamento. Olha o que eu fiz aqui. Eu tenho aqui uma viga de aço, onde essa viga de aço ela foi engastada aos estribos de uma parede de concreto armado. Então, você vai observar que aqui eu tenho a viga com extremidade engastada, certo? Nessa superfície de concreto armado. Então, essa viga de aço, ela simplesmente foi engastada exatamente aqui, ó, nos estribos dessa parede de concreto armado. Então esse exemplo aqui é o exemplo que eu tenho exato de um apoio com engastamento, ok? Então aqui você vai verificar, certo, outro tipo de apoio,
onde eu tenho aqui, ó, uma coluna de aço apoiada em uma placa de base reforçada, que ela é parafusada na nossa fundação de concreto, produzindo também uma condição de engastamento. Então você vai ver que nesse caso aqui o meu pilar ele está engastado aonde? Nessa superfície, nessa fundação que eu posso dizer de concreto. Para isso eu utilizei o que? Uma placa e parafusos, provocando assim o que? O chamado engastamento. Agora, olha só. Você pode observar, você vai verificar que nesse caso eu tenho aqui a viga de concreto armado com uma extremidade engastada. Mais um exemplo aqui, ó, eu tenho aqui a parede de concreto, certo? E aqui eu tenho a viga, olha bem, de concreto armado engastada onde? No pilar também de concreto armado. Observe que nesse caso aqui eu só estou mostrando, certo, as armaduras de quem? Da viga. Tá faltando aqui as armaduras de quem? As armaduras do pilar. Perfeito aí? Mas isso aqui eu quero mostrar para vocês a ideia de que? De um engastamento. Aqui eu tenho agora, certo, também um engastamento de que? De um pilar de concreto, certo? Em uma fundação de que? De concreto. Então você vê aqui a fundação, você vê aqui as barras das armaduras, entendeu? Então você vê como esse engaste é feito. Mais uma vez, certo? Eu não estou colocando aqui, ó, as armaduras de quem? Da nossa fundação. Então, quando nós falamos, certo, de um elemento estrutural, nós podemos dizer o quê? Que quando o elemento estrutural, certo, está sujeito a determinadas forças e nós queremos analisar esse elemento estrutural, é importante que a gente saiba traçar o que chamamos do diagrama do corpo livre. O diagrama do corpo livre é o que eu posso dizer de um esboço que mostra exatamente as dimensões necessárias junto com as forças externas e internas que atuam em uma estrutura. Então, quando nós temos uma situação como essa, eu tenho aqui um modelo real. Olha só você, eu tenho um modelo real de uma viga, onde essa viga aqui, ela se encontra exatamente aqui, ó. É uma viga biapoiada com dois apoios. Eu vou dizer que aqui eu tenho um apoio fixo, aqui eu tenho um apoio móvel e eu tenho aqui uma carga devido a essa treliça, uma carga devido a essa treliça e uma carga devido a essa treliça. Observe que a carga dessa treliça está atuando exatamente nesse ponto. A carga dessa treliça está atuando exatamente nesse ponto e dessa treliça nesse ponto. Então eu vou dizer que eu tenho a minha viga sujeita a três forças externas o que? Pontuais. Então isto aqui é exatamente o que? A minha figura idealizada. Então eu peguei a minha figura real e transformei ela em uma figura idealizada, onde em cima dessa figura idealizada eu posso agora o que? Analisar o que eu chamo o meu diagrama de corpo livre. Então eu posso simplesmente, para uma situação como essa, estabelecer que eu tenho reações devido ao meu apoio fixo, eu tenho reações devido a meu apoio móvel e tenho essas forças externas agindo. E em função do meu diagrama, eu posso então agora o que? Estabelecer e determinar as minhas reações, eu posso estabelecer também o que? Os meus esforços internos. Vamos ver? Então, a condição de equilíbrio de corpos rígidos em 2D estima que, primeiro, que o somatório das forças em x seja igual a zero, que o somatório das forças em y seja igual a zero e que o somatório dos momentos sejam iguais a zero. Então, essa é a condição necessária e suficiente para que um sistema esteja em equilíbrio. Isso quando eu falo de um sistema sobre uma análise o que? Bidimensional. Então, observe uma situação interessante como essa. Eu tenho aqui uma viga com dois apoios, sofrendo ação de forças externas de 20K, 20K e 26 kN. Observe que essa força de 26 kN ela se encontra o que? Ela se encontra oblíqua. Então, como nós podemos agora analisar as reações dos apoios A e B? Então, você verifica o que? Que eu possa agora simplesmente construir o que eu chamo do meu diagrama de corpo livre. Então, o meu diagrama de corpo livre, o meu DCL, diagrama de corpo livre, ele vai mostrar para mim o que? As reações e essas forças externas agindo. Então, vamos ver? Então, eu posso dizer que eu tenho aqui, ó. Eu posso dizer que em A eu tenho, como você está vendo, um apoio fixo. Então, se é um apoio fixo, eu vou dizer que ele está limitando o movimento da minha viga
tanto na direção vertical como horizontal. Em B, como você pode ver, eu tenho um apoio móvel, então eu vou estar limitando o movimento em relação ao apoio vertical. E eu tenho essas forças 20 e 20. Opa, mas aqui eu já vejo que eu coloquei uma força vertical e horizontal. Sim, porque nesse exato momento eu peguei essa força de 26 kN e fiz a decomposição. Olha que legal, hein? Decomposição de vetor. Então eu peguei essa força de 26K e fiz a decomposição dela em relação ao meu eixo horizontal e meu eixo vertical, analisando exatamente essa condição de que de inclinação aqui. Olha só esse ângulo que eu tenho aqui em função desses parâmetros que eu tenho. Então eu encontrei para isso uma força, uma componente vertical de 24K na vertical e uma componente horizontal de 10K na horizontal. Então, pela condição de equilíbrio, eu posso afirmar que o somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Então, A de X tem que ser igual a 10. Então, eu já sei que essa reação no apoio A é de 10 kN. Eu posso verificar que o somatório das forças em Y, olha só, ela é igual a zero. Então, o somatório das forças em Y é igual a zero. Eu posso dizer o quê? Posso dizer que o somatório de AY mais BY é igual a 20 mais 20 mais 24. Muito bem. Mas eu também posso dizer que, olha só você, olha só que interessante, que o somatório dos momentos das forças em relação a qualquer um dos pontos é igual a zero. Pois essas são as minhas condições de equilíbrio. Sim, 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 sim. Então, vamos pegar para isso qualquer um dos pontos. Eu posso pegar ou o ponto A, ou o ponto B, ou esse ponto aqui que eu posso chamar de C e de D, e aí estabelecer o que eu quero. Então eu vou dizer, vou pegar o ponto A, então somatório dos momentos em A é igual a zero. Eu vou dizer que a força de 20K, ela produz em relação a uma rotação no sentido horário, por isso eu vou considerar um valor o que? Negativo. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu tenho essa força de 20K, vamos ver aqui, ó, distância dela em relação ao ponto A é de 6, então eu vou ter, ó, 20K vezes 6, negativo porque ela está produzindo uma rotação no sentido horário. Essa de 20 aqui vai ser 20K vezes 12, também no sentido horário negativo. Eu tenho aqui agora, olha bem, essa componente que é de 24, que no caso é 26, vezes 12 sobre 13, que dá 24, certo? Vezes a distância da ação dessa força até o ponto A, que é 15. Dessa forma, eu encontro a minha reação BY, que deu quanto? 48 kN. Sim, agora que eu tenho essa reação BY, olha você, calma. Agora que eu tenho essa reação BY, eu posso agora achar quanto vale quem a Y. Por quê? Porque o somatório das forças em Y é igual a zero. Então, AY mais BY é igual a 20 mais 20 mais 24. E aí eu achei 16 kN. Gente, parabéns! Parabéns porque, através do diagrama do corpo livre e das condições de equilíbrio, eu pude sim estabelecer o que? Os valores das reações nesse meu elemento estrutural. Eu pude estabelecer o valor de AX, de AY e de quem? De BY. Parabéns para você. Então, isso é muito importante, certo? Nós analisarmos os elementos e assim podermos o que? Estabelecer. Olha só que condição interessante. Então, vamos agora verificar essa condição? Olha que situação interessante. Nós temos aí exatamente o que? Uma viga, onde essa viga ela possui, olha só você, três tipos de apoio. Eu posso dizer que eu tenho uma viga AC e a viga CB. Observe você que a viga AC é ligada à viga CB através de quê? De um pino. Então, eu vou verificar que eu tenho exatamente aqui, podemos entender, olha só você, vamos usar aqui a nossa canetinha, eu tenho aqui esse apoio em A, eu tenho esse apoio aqui em C e esse apoio em B. Eu posso verificar que eu tenho aqui uma carga, onde essa carga aqui é uma carga distribuída, como amigos, distribuída ó, linearmente. Muito bem, muito bem. Então vamos fazer o DCL para essa condição. Vamos aqui. Então eu tenho, olha só, eu tenho aqui para minha viga C, eu tenho um apoio móvel, então eu tenho essa reação. Eu tenho aqui no pino uma reação CY, uma reação CX. Eu tenho aqui agora essa carga distribuída, que vai de uma densidade 0 até uma densidade 4. Então eu posso dizer que essa reação que eu vou encontrar aqui, olha só, ela vai ser calculada direto, essa resultante aqui, como sendo a minha densidade, vezes o meu comprimento do meu vão aqui, L,
certo? Sobre quanto? Sobre 2. Então, se eu pego, certo? No caso, 4, multiplico por 6, 24 por 2, então eu tenho exatamente essa reação que é de quanto? 12 kN. Muito bem. Eu verifico agora que para a nossa viga CB eu tenho exatamente essa reação Cx e Cy devido ao pino. Tenho aqui essa reação, vou verificar que essa reação vai ser exatamente igual a quê? A densidade vezes o comprimento L sobre quem? Sobre 2. Muito bem, então eu tenho 4 vezes 4,5 sobre 2. Então eu vou ter 9 kN. E tenho aqui, olha só que interessante, nessa extremidade B, o que? O engaste. Então tem uma reação BY, uma reação BX e tem o meu momento. Então eu consigo dessa forma aqui agora, olhe bem, pegar essa viga, certo? Essa minha estrutura, que no caso, veja bem, é uma estrutura que se fosse uma viga, veja bem você, se fosse uma viga totalmente inteiriça aqui, inteiriça de 10,5 metros sem esse apoio, poderia dizer que seria, certo, o que eu chamo de uma viga, o que? Hiperestática. E agora, em função das minhas condições, por ter um pino aqui, eu posso estabelecer cada uma dessas reações. Vamos ver? Me ajuda você, olha só. Eu posso dizer que exatamente, amigo, olha só, para a minha condição inicial aqui, eu posso estabelecer os valores de Cx, Cy e AY. Como? Eu vou dizer que o somatório dos momentos em relação ao ponto C é igual a zero. Então, eu verifico o quê? Que essa distância aqui você tem, sim, claro, ó, essa distância aqui você tem, correto? Eu posso dizer que essa distância é igual a quanto? Um terço, ó, de 6. Então eu posso dizer que essa distância aqui vai ser igual a quanto? A 2 metros, correto? Porque aqui está localizado quem? Está localizado o centroide. O centroide da minha área, o que? Da minha área triangular. Perfeito aqui? Então vamos ver aqui, ó. Então, momento, certo? Eu vou verificar o momento de C, somatório dos momentos de C igual a zero. Então eu tenho aqui, ó, primeiro, eu vou ter a força AY vezes 6, é a minha força AY vezes 6, porque o meu braço de força até o meu de rotação é 6, mais essa força de 12 vai estar realizando em relação aqui, ó, a o ponto C, uma rotação no sentido que? No sentido anti-horário, então positivo, 12 vezes 2. Então eu encontro que essa reação AY é igual a quanto? 4.000 ou 4 kN. Se essa reação é Y é 4 kN, eu agora posso dizer que o somatório das forças é Y igual a zero. Então, AY mais CY é igual a 12. Então, CY é o que eu quero. Eu sei que AY é 4, 12. Então, eu vou dizer que CY é igual a quanto? A 8. Muito bem. E vou verificar o quê? Que o somatório das forças em X é igual a zero. Como eu não tenho aqui nenhuma força em X, eu vou dizer que Cx é igual a zero. Então, eu tenho aqui agora Cx como sendo zero, Cy como sendo 8 kN. E agora eu posso dizer, se Cx aqui é zero, Cx aqui também é igual a zero. E Cy aqui vai ser igual a quanto? A 8 kN. Muito bem. E agora eu posso determinar agora a reação aonde? No ponto de engaste, verificando o que? Somatório dos momentos em B igual a zero, tranquilamente. Então eu vou verificar que eu tenho aqui, olha só, eu tenho esse momento de B, como esse momento de B está no sentido horário, eu vou considerar ele negativo, mais 8 vezes o braço de força, que vai ser essa distância aqui, opa, aqui tem um erro, ó, é 4,5 metros, perdoem-me aí vocês, então 4,5 metros, então 8 vezes 4,5 metros, mais a força 9, então essa distância aqui, quanto é, amigão? Ó, se aqui é um terço, aqui vai ser quanto? 2 terços, então 2 terços de 4,5 vai me dar exatamente quanto, amigão? 3 metros, então, ó, é a posição do centroide em relação a essa área, o que é triangular. Então aqui é 2 terços e aqui vai ser 1 terço de L. Então, ó, mais 9 vezes 3. E aí eu concordo e visualizo que esse momento de B é igual a quanto? 63 kN. Muito bem, então esse momento aqui, ó, nesse apoio é de 63 kN. Agora eu posso dizer o que? Eu posso dizer que o somatório das forças em Y é igual a zero. O CY mais BY é igual a 9. Então eu vou calcular BY e vou achar quanto? 17 kN. E sei
exatamente o que? Que o valor de Bx é igual a zero, porque o somatório das forças em x é igual a zero. Se Cx é zero, Bx também é igual a zero. Então, observe que nós pegamos exatamente esse elemento estrutural que estava com esse carregamento e podemos determinar as reações devido a quem? Aos apoios. Há um apoio, olha bem você, há um apoio móvel, há um apoio de engaste e também o que? Há um pino. Então, esta é a forma com a qual nós podemos determinar o que nós chamamos de que? Das reações em um elemento estrutural. Perfeito? Mas agora eu vou verificar com vocês que para produzir uma estrutura estável, você engenheiro, você projetista, deve fornecer então um conjunto de apoios que impeça a estrutura, certo? Ou qualquer um de seus componentes a se mover como um corpo rígido. Então é importante que você possa fornecer esse tipo de apoios. Então nós vamos verificar que a influência das reações na estabilidade e determinação das estruturas é muito importante. Por isso mesmo, nós vamos observar quando é que eu tenho uma estrutura estável. Então nós vamos dizer que o número e o tipo de apoio necessário para estabilizar uma estrutura depende da organização geométrica dos membros, das condições de construções características da estrutura, essas articulações e também das posições do apoio. Então nós vamos verificar o que caracteriza agora para a gente uma estrutura estável. Vamos ver? Então nós podemos dizer que os apoios, certo? Eles determinam quando uma situação para uma determinada estrutura, ela pode ser o que nós chamamos de uma estrutura instável. Vamos ver? Observe que nessa situação aqui, eu tenho exatamente o que? Eu tenho, olhe, um apoio, onde esse apoio aqui, veja só, é um apoio fixo, certo? Eu tenho aqui, perdoe-me. Então, a influência das reações na estabilidade, certo? E a determinação das estruturas, nós vamos verificar como os apoios, eles fornecem exatamente essa condição, para que a gente possa analisar quando uma estrutura é uma estrutura instável. Observe essa situação aqui, ó. Eu tenho uma situação aqui onde eu vejo reação, reação, carga, reação, certo? Então, você vai observar o que? Você vai observar que nesse caso aqui, o que que eu tenho? Eu tenho uma estrutura, atenção você, onde essa estrutura, ela possui exatamente apenas o que? Este apoio aqui. Ela possui esse apoio, onde esse apoio é um apoio que é um apoio que eu posso chamar de um apoio fixo, onde eu tenho a reação R1 e a reação R2. Eu verifico que se o número de reações for um número menor do que 3, certo? Eu posso dizer que a minha estrutura é uma estrutura o que? É uma estrutura instável. Então, o que é uma estrutura estável? Uma estrutura estável é a estrutura onde, olhe, o número de reação, quando o número de reação for menor do que 3, eu posso simplesmente estabelecer que eu estou diante de que? De uma estrutura totalmente o que? Instável. Agora, quando você tem uma estrutura como essa, observe, eu tenho uma estrutura como esta aqui, é uma estrutura onde eu tenho um apoio fixo, um apoio móvel e tenho aqui essas forças aqui agindo. Você vai observar que eu tenho, em função do DCL, eu tenho uma reação AX, uma reação AY, uma reação BY. Então eu vou dizer que eu tenho uma quantidade de 3 reações. Então eu vou dizer que R aqui, ó, é exatamente igual a quanto? A 3. Então eu posso chegar para você agora e dizer o que? Se o valor de R é igual a 3, eu posso dizer que eu tenho uma estrutura o quê? Uma estrutura estável. Então, uma estrutura estável é uma estrutura onde o número de reação ele se torna o quê? Igual a 3. Ou seja, um número, eu posso dizer que se os apoios fornecem 3 reações, então satisfaz a nossa condição de equilíbrio, que são a condição igual ao número de reações. Ou seja, eu posso dizer que o número de reações é igual ao número de equações que eu tenho para a condição de quê? De equilíbrio. Como agora eu posso verificar uma situação como essa aqui, uma situação onde eu tenho um engaste,
eu tenho um apoio móvel e tenho um engaste. Então você vê que eu tenho 3 mais 3 mais, olha bem, uma reação aqui mais outra reação aqui. Então você vai observar que o número de reação que eu tenho, 3, 3, 6, olhe bem, eu tenho exatamente o que? Eu tenho exatamente 8 reações. Você vai observar que nesse caso, o valor de R, ele é o que? Ele é, olha só você, maior do que quanto? Maior do que 3. Então nesse caso eu vou dizer, se o sistema de apoio, que não é equivalente a um sistema de forças paralelas ou corrente, fornece mais de 3 restrições para uma mesma estrutura, eu vou ter o que eu chamo de um sistema indeterminado, porque o número de reações que eu tenho é muito maior que o número de equações para a condição de quê? De equilíbrio. Então eu vou estar dentro da condição de quê? De um sistema indeterminado. Perfeito aí? Então nós podemos dizer, e resumindo a situação, que se R for menor do que 3, se o número de reação for menor do que 3, você tem o que nós chamamos de uma situação estável. Sim, as 3 equações de equilíbrio não podem ser satisfeitas para as condições de carga possíveis. Se eu tenho R igual a 3, eu vou dizer que as 3 reações são determinadas unicamente porque eu tenho, na verdade, um número de reações iguais exatamente ao número de equações, certo? De equilíbrio. E se R for maior do que 3, eu tenho uma situação indeterminada. Perfeito aí? Então eu vou dizer que nesse caso aí, ó, o número de reações é maior do que o número de equações de equilíbrio. Então é dessa maneira que nós podemos classificar uma estrutura entre uma estrutura estável, onde a estrutura estável ela pode ser uma estrutura determinada ou indeterminada, e uma estrutura o que? Instável. Perfeito? Então, ó, essa é a nossa condição. Então, amigos, olha só você, essa é mais uma aula do Banca Virtual. Então, acompanhe as nossas aulas e tenha o maior sucesso no seu estudo. Ok?